Esse é o Bobeiras para Refletir. Nosso momento de relaxar, falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou Marina. E eu sou a Juliana. Pegue sua pipoca e vamos de fofoca. Oi, gente, mais uma quarta-feira aqui e hoje a gente volta para falar da 9ª temporada de Queer Eye. Não vamos comentar muita polêmica, mas vamos citar aí o que aconteceu e vamos falar dessa última temporada, o que a gente gostou, como é que foram os episódios e tudo mais. Tá, eu vou começar lendo a sinopse que tá no Netflix. Prepare-se, 5 novos fabulosos estão chegando com dicas de estilo, transformações emocionantes e grandes revelações. Então, vamos tirar logo a polêmica do caminho? Sim, vamos. Vocês lembram? Ai, gente, olha, eu detesto quando essas coisas acontecem. Vocês lembram que no episódio que a gente falou sobre Queer Eye, finalmente, e a gente falou que a gente amava muito os 5, que Deus me livre trocar um, e que se tivesse polêmica eu não queria saber, porque pra mim eles eram todos perfeitos? Maldita boca. Maldita Ega da boquinha. hora Nunca mais abri a boca pra dizer nada. Porque eu acho que a gente soltou esse episódio e, sei lá, semanas depois, se bobear, tipo uma semana depois, já veio a notícia de que tava tendo alguma treta, né, entre o Bob e o Tem, e que já iam substituir, que o Bob ia sair, né, que ele já ia ser substituído. E aí eu fiquei assim, arrasada, porque como eu falo também nesse episódio, o Bob era um dos meus favoritos, a parte, né, de transformação de design de interiores era uma das minhas favoritas. Eu fiquei assim, arrasada. Nossa, arrasada. Nossa, gente, é muito... Olha, que chateada que eu fiquei. E aí eu vou ser muito séria com vocês. Eu não li muito sobre as polêmicas por motivos de não quero me decepcionar. Também. Quero continuar acreditando nos meus lindos personagens, porque eles pra mim continuam perfeitos. Eu li pouquíssimas coisas, assim, eu nem fui atrás. O pouco que eu li, eu meio que entendi que eram umas diferenças, assim, de entendimento, assim, das coisas, do programa no geral, e meio que ele queria seguir o caminho dele. Então eu aceitei. Eu fiquei assim, não vou atrás, não vou cavucar, porque eu posso me decepcionar. E como a treta também era com o Ten, que é o outro dos meus favoritos, eu fiquei assim, melhor não mexer, deixa quieto. Eu também não quis saber, eu prefiro a ignorância, sabe, nessas horas. Tem horas que a ignorância é uma bênção. Exatamente. Então eu prefiro continuar seguindo, assistindo o meu programa e acreditando naquelas pessoas que estão lá. E porque eu acho até uma reflexão importante, não é porque uma coisa é verdade que a outra vai ser mentira. Não é porque de repente rola algum desentendimento em algum setor da vida, eles não são as pessoas maravilhosas que eles são, que o que eles estão fazendo ali no programa é 100% mentira. Não é verdade essa afirmação. É isso, é tudo muito complexo, gente. Então, as pessoas não são assim. Eu tenho certeza que na vida de vocês conhecem pessoas que são ótimas num ambiente e horrorosas em Mas outro. é difícil trabalhar com elas. Deve ter sido a mesma coisa, assim, no caso. Mas vamos aproveitar para falar então do nosso novo fabuloso, que eu adorei também. Ah, querido. Gente, não esperava. A primeira vez que eu vi a fuça dele, achei ele muito harmonizado. Fiquei, me tiraram o bolo, né, pra colocar um bonito. Mas fiquei com bode da cara dele, mas era implicância. E aí, quando ele apareceu finalmente, e no primeiro episódio, gente, o homem já me ganhou. Gente, olha, e sabe o que é bonitinho? Assim, vamos falar, né? O nome dele é o Jeremiah. Jeremiah, isso. Ele é amigo do Ten, parece que eles já se conheciam fora ali do Queer Eye, das gravações, e meio que foi uma indicação, sabe? Tipo, eu tenho um amigo pra indicar. E aí o Jeremiah entrou no elenco de Queer Eye. E eu achei ele tão querido, tão fofinho, foi muito bonitinho ver tipo, uma nova pessoa começando ali, porque o programa já tem, tipo, anos, muitos anos. E é difícil realmente uma pessoa... temporada, né, afinal. Uma pessoa entrar do nada, assim, dentro ali de pessoas que já estão muito ligadas, muito conectadas, e dava pra ver a diferença, assim, das gravações, como que era e como que ele tava tentando se encaixar. E eu achei que foi muito bonitinho acompanhar a temporada, porque deu pra ver a evolução dele mesmo. Desde o começo, assim, ele mais retraído, e, tipo, não sei até onde eu entro aqui, até pro final, quando ele já tava 100% à vontade. Sim, e o que eu achei muito lindo é porque é isso, né? Todos eles já viveram aquela experiência 8 vezes antes dele, né?
Foram 8 temporadas, quer dizer, 8 não, 9, 10, porque tem os programas especiais que eles fazem pro YouTube. Teve uma temporada que foi toda no Japão. Então são muitas temporadas. Já viveram isso várias vezes, né? E eles já estão meio que acostumando, né? Gente, tipo, ainda tem emoção e tudo mais, porque sempre são pessoas novas, são histórias novas, mas já sabe mais ou menos o que é. Tipo, beleza, a gente vai encontrar uma pessoa que tá muito mal, a gente vai ajudar ela, vai dar uns toques, e essa pessoa vai conseguir viver melhor e andar com as próprias pernas daqui pra frente. Mas assim, sabe, tava se tornando rotina, e com Jeremiah ficou diferente, né? Eu achei bonitinho. Gente, é muito bonitinho, porque esse homem se acaba de chorar em todos os episódios. Eu acho que ele quase morreu desidratado gravando essa temporada. Porque toda pessoa que ele entrega a casa, ele só falta morrer. Ele vê a pessoa feliz, emocionada com o projeto dele. E ele fica muito pra morrer, assim, de chorar. E a parte da casa é muito importante. E era uma coisa que a gente também tinha falado no episódio passado, nosso episódio passado, né, falando de Cry, que a gente sentia falta do Bob aparecer mais, porque às vezes ele ficava mais distante mesmo, por causa dessa dinâmica de estar reformando a casa da pessoa e ela não poder ver. E eu achei que deu uma boa resolvida com Jeremiah, dele inserir as pessoas em alguns momentos, assim, no processo. A gente viu isso acontecer um pouco com o Bob, mas não tanto. E no Jeremiah, em todos os episódios, ele envolveu aquela pessoa, nem que fosse na escolha dos objetos de decoração, passeando, ou até ali colocando a mão na massa um pouco em algumas coisas. Então eu achei que foi muito interessante, assim, também essa mudança do programa para inclusive incluir melhor essa pessoa que a gente não estava acostumada. Eu achei também, achei muito legal isso, muito, de verdade. Teve um momento, a gente vai falar mais ou menos por alto de cada episódio daqui a pouco, mas assim, tem um episódio específico que ele leva uma mulher pra loja para escolher o que ela quer. E, gente, esse foi o episódio que eu mais chorei, que é o segundo episódio. Quem assistiu aí sabe o que é. E ele é muito maravilhoso, sabe? Ele entende muito, ele é muito empático, ele vai ali muito tranquilo, muito de boa com as pessoas. Isso é muito legal de ver. Muito, e aí, gente, eu gostei muito, não esperava, tava com medo dessa troca, mas gostei muito dele. Achei Deu ótimo. Muito bom. Adorei. Passado isso, a gente pode começar a falar da temporada em si. E essa temporada, como vocês sabem, né, cada temporada eles meio que passam ali numa região dos Estados Unidos. E dessa vez, eles foram pra Las Vegas, veja. Tava faltando esse lugar tão icônico, né? Eu acho que é um ícone dos Estados Unidos. Eu acho que eles demoraram, né? Porque é uma coisa assim meio... Quem são as pessoas que de fato moram em Las Vegas, né? A gente só vê as pessoas indo pra lá passar um tempo, né? Quem são as pessoas que estão morando ali, de fato? E aí é muito legal porque eles incluem nas histórias, os personagens das histórias são pessoas muito típicas de Las Vegas, né? Tem mágico, tem corista, tem croupier, tem um ator lá de atrações temáticas, tem camareira de hotel. Então eles vão buscando pessoas que são dali, né? Óbvio que também fora isso, são muitos episódios dessa temporada, eu achei. Nossa, bem grande, né? Foi uma temporada bem grande, eles aproveitaram muito. Acho que teve bastante personagem, foi um lugar que teve bastante gente pra contar a história. E tem outras pessoas também que, tem trabalhos mais normais ali no meio e tal, beleza. Mas tem outros personagens muito típicos da cidade de Las Vegas, sabe? Então, eu achei isso muito interessante de trazer essas pessoas e às vezes trazer até uma realidade que pra gente é muito distante. A gente que tem emprego comum, né, CLT, são coisas muito distantes, né? Acho que outra coisa que pegou muito nessa temporada, que foi das histórias que me emocionaram mais, por exemplo, foi a questão de muitas mães. E eu acho que isso é uma coisa que sempre acontece. Toda temporada tem, mas nessa também teve uma especificamente que se deixaram de lado, ou mulheres que estiveram em relacionamentos abusivos. E, cara, meu Deus. E aí, dentro disso, eu acho que todo mundo que assistiu a temporada vai concordar que o segundo episódio, que é o episódio da Nicole, eu acho que é o mais emocionante. Eu quase morri. Eu assisti ele de madrugada, assim, sozinha, e eu chorava tanto.
Nossa, eu chorei tanto nessa temporada, tanto. Tipo, nas outras também. Mas eu acho que principalmente porque as duas anteriores tinham sido em New Orleans, então tava um negócio mais assim, animado, pra cima. Não que Las Vegas também não seja, mas eu acho que Las Vegas tem um negócio assim, meio de ser um pouco deprimente, né? Porque a gente vê todo aquele negócio, aquela pompa e circunstância, mas depois assim, o que tem de fato ali nesse lugar? Parece ser tudo muito montado, né? E que coisas que aquele lugar esquisito reforça, né? Porque reforça umas coisas estranhas. Exato, então tinha um negócio esquisito mesmo de ser em Las Vegas. E aí eu chorei tanto nessa temporada, sério, do primeiro ao último episódio. Tanto que no último eu já fui ficando um pouco mais calejada, eu já tava assim, não vou chorar. Mas aí, não tem condições, é muito triste. Gente, e aí é muito... Eu acho que tem um episódio da Corista também que fala sobre a idade. E eu acho que também tem muito disso, tem muitas pessoas mais velhas. Eu gostei. Eu gosto quando aparecem umas pessoas mais jovenzinhas, mas também não sei, eu tenho a impressão de que pessoas mais jovenzinhas têm pai, mãe, tem um monte de gente dando suporte. E pessoas mais velhas, às vezes, não têm mais essa opção de ter mãe, ter pai, ter um monte de gente em volta ali cuidando, dando suporte. Às vezes é uma pessoa que tá ali cuidando de todo mundo e que ninguém cuida dela. Então eu gosto muito de quando eles pegam pessoas mais velhas, assim. Eu acho que pra mim e o da Corista, são mais impactantes. Eu achei muito legal, porque eles trouxeram também algumas participações especiais, então do nada, tipo, tinha a Dita Von Teese participando do episódio, né? Sim. Isso foi muito legal e, assim, era trazer, tipo, sabe, ícones e ídolos daquelas pessoas pra estarem perto delas. Achei isso muito bacana, principalmente dessa questão da corista, que já era uma mulher com mais idade, que teoricamente não deveria mais ser corista, entre muitas aspas, e mostrando que tem outras formas, assim, dela continuar participando de algo que é muito importante pra ela. Sim. E, foi muito bonito esse episódio. E aí eu acho que das transformações, a mais impressionante em questão física é o último episódio. Nossa, meu Deus do céu, gente. O que o Jonathan faz nesse episódio assim, eu fiquei de queixo caído, sério. De queixo caído. Meu Deus do céu, que transformação incrível. Nossa, gente. Nossa, gente, juro por Deus. Eu fiquei sem acreditar. Juro, eu fiquei... Meu Deus, morreu, foi substituído. Muito impressionante o que o Jonathan faz ali. O trabalho que o Jonathan faz ali, porque eu acho que ele foi a grande coisa. O principal, né? Foi incrível, maravilhoso. Óbvio que o Tem ajudou bastante, mas o que o Jonathan faz, meu Deus. Acho que tem essa transformação, tem a do Groupier também. Eu não lembro qual que é o episódio, mas do Groupier também é uma boa transformação, que aí tinha várias questões ali, né? É o 4º episódio do Groupier. Isso. Do Clyde. Nossa, também é uma transformação, assim, incrível, porque era um cara que tava extremamente abandonado, assim, ele se deixou largado na vida. E aí ele tinha muito carinho pela profissão dele, pelas pessoas que trabalhavam com ele, todo mundo se preocupava muito com ele, só que ele se abandonou. E ele tinha várias questões mal resolvidas com a aparência, com a questão da estatura e tudo mais, e isso foi... Sabe, coisas que o Tem, todos eles, né? Mas principalmente o Tem foi mostrando como que ele poderia melhorar isso, sei lá, na parte da roupa. De ter que comprar uma roupa, vai ter que mandar ajustar. Não existe isso, de não ajustar. E como isso foi deixando ele com uma autoestima melhor, né? Desse sentido bem melhor. Ai, gente, voltando pra história do 2º episódio, que foi o episódio que mais mexeu comigo, é que a história de uma mãe, né? E de uma mulher que viveu com um cara por muitos anos, até que esse homem, do mais absoluto nada, desaparece, assim. Ele vai embora e ela descobre que ele tá na Tailândia com outra mulher com quem ele já tem um caso há, tipo, séculos. Essa mulher não sabia que ela existia, sabe? Ele dizia que ela era irmã dele. Mano, como assim? Ai, cara, olha... E aí vê o quanto essa mulher foi tolhida durante toda a vida dela. Ela é uma mulher muito alegre, muito pra cima, muito feliz. E que dá pra ver, cara, no semblante dela, no jeito que ela se mexe. A tristeza, né? Dá pra ver que ela se reprime. Uhum. Dá pra ver que ela anda o tempo todo encolhida. É muito bizarro, assim. E esse episódio me lembrou um que eu não sei se foi do Brasil... ou se foi uma outra temporada que a gente já falou de Cry, que era o maior sonho da mulher era ter um vídeo de fotos. E é basicamente isso, é uma coisa assim, parece ser pequeno, tipo, era um vídeo de fotos. No caso da Angel, era
Era uma festa de aniversário, né, que ela nunca teve. Isso. E assim, gente, são coisas pequenas, mas que fazem tanta diferença na vida da pessoa, que faz, sabe, a pessoa se sentir querida e amada, e que elas não tiveram. E aí eu chorei tanto nesse episódio. Ai, gente, ela falando da história da roupa. Nossa. Quando ela vai mostrar as roupas pro Tem, e o Tem olha umas roupas que ele fica, nossa, isso aqui você usa? Ela falou, eu gosto, mas eu não consigo usar, porque meu marido me proibia de usar roupa assim. Uhum. E aí, por mais que ela tenha roupa, ela não consegue usar. E aí o Tem vai trabalhar isso em cima dela. Cara, é muito... Meu Deus, eu acho que esse episódio eu morri. E toda a história dos filhos, que tem muito amor por ela. Nossa, gente, assim, os filhos amam eles. Têm uma relação tão boa, assim, tipo, a mãe com os filhos. E dá pra ver, assim, como que aquela mulher foi sendo reprimida, realmente, ao longo de todo esse casamento. Como que ela foi sendo tolhida e modificada. E... sabe, tipo, os filhos conseguem reconhecer, tipo, você não é essa pessoa. E eles precisam tomar a iniciativa, né, de inscrever ela pro programa. Ai, gente, sério, é muito incrível esse episódio. Eu acho que foi um dos melhores episódios de assim, o final, assim, como foi feita a festa dela, gente, só vocês vendo, sério, pra vocês terem uma noção, assim, da magnitude que foi, como ela saiu de 0 a 100, assim, foi perfeita. Gente, e ela perfeita depois, dá pra ver, tipo, ela desabrochando, assim, é muito incrível, porque ela vira outra. Ela é essa senhora que o Jeremiah leva na loja pra escolher as coisas. E ele vê que ela tá se segurando, que ela fica... que ela não consegue muito. Falar, tipo, eu quero isso daqui, mas eu acho que isso é muito. Eu acho que, sei lá, vou ser repreendida, né? Se eu pedir isso daqui. E aí ela se... Não, isso aqui é muito caro, isso aqui eu não posso. E ele vai e ele escolhe sabendo que é o que ela quer. Isso é muito incrível. Legal, que é o momento que ela chega na casa e ela fala, eu queria pedir esse, mas eu achei que era muito... Ai, gente, só de lembrar eu quero chorar. Sim, meu Deus, é muito bom. E esse é o episódio que o Jeremiah, junto com a gente, só falta morrer. E ele chora, gente, a partir do momento que ela entra na casa, que ela começa a agradecer ele, é ele chorando do início ao fim. Coitado, assim, desse momento. Coitado. E se acabando em lágrimas, se acabando de tanto chorar. Ela ainda lê uma carta pra eles. Meu Deus do céu, gente, a mulher... acabou com o coração de todos nós, assim. É muito lindo esse episódio. Olha, muito lindo. Muito maravilhoso. De verdade, eu acho que foi o preferido dessa temporada, sem dúvidas, assim. Eu gosto de muitos outros. Eu gosto muito do primeiro, que é o da corista. Ah, sim. Agora, um que eu não imaginava que eu fosse gostar tanto é o do mágico. Quando parece assim, que ele é um mágico, ele se veste de dragão, e ele tem um cachorro. Eu fiquei assim, eu também comecei achando bobo, juro. Não sei se eu quero ver esse, sabe? Fiquei assim, acho que eu vou pular. Nossa, eu também comecei achando bobo e no final gostei também desse episódio. Cara, o que o herói faz é mágico, assim. Dá pra ver que ele é outro que se esconde. Ele se esconde atrás do personagem. Gente, uma coisa, eu só pensava na namorada dele, né? Sim, que eles também. Ainda são namorados. Porque assim, ele só sai se ele estiver vestido de dragão. Não, pelo amor de Deus. Me livre. Vamos parar com essa palhaçada. Não, Deus me livre. E eu também só pensava nessa mulher, assim. E que bom que apareceram 5 gays pra ajudar este senhor, pra resolver isso por ela. Porque normalmente fica pra mulher resolver esse tipo de coisa, né? Sim. E aí não ficou, ainda bem que colocaram 5 gays lá pra resolver no lugar dela. Melhor. Graças a Deus. Mas também é um que dá um bom glow up nele. E dá pra ver que a questão ali, nesse caso do mágico, né, nem era tanto grana, assim, dele não ter grana, porque eles tinham dinheiro para um caramba. Era mais de não saber mesmo como se cuidar e como viver sendo você mesmo, tipo, sem ser um personagem, sabe? Que ele imagina que ele só é querido e só é amado pelas pessoas porque ele tá vestido naquela fantasia, né, de dragão. Uma coisa assim, bizarra. É engraçado, né, a diferença. As mulheres se anulam por homens, em geral, e os homens se anulam por eles mesmos, né? Pela própria insegurança. Outro que é muito parecido com ele também é o rapaz que é gerente de transporte. Nossa. Do cassino. Que dá um nervoso esse menino, porque ele não fala, ele fica o episódio inteiro se segurando pra falar as coisas, até que o caramba vai lá assim, arrancar informações dele, sabe? Volta a dar uns... Né? E sabe o que é engraçado
O desse caso, né, o de Creed, transporte. é que o pai faleceu, né, então ele tá passando por um luto e toda a família dele tem origens latinas, né, é uma família de imigrantes. E tá todo mundo assim, porque ele não chora, porque ele não fala nada, porque ele não conversa com a gente. E é aquela família que a gente sabe como é, que é a nossa família, que é expansivo, que se mete na vida do outro e que, enfim, que é muito também, né, que quando a pessoa só quer ficar em paz, a família tá em cima cutucando. Isso também é sufocante. Mas no caso dele, o que estava sufocando ele nem era tanto as pessoas que ainda estavam vivas ao redor, era a ideia do que o pai representava e que agora ia ser a função dele, de ser essa pessoa que tem que estar lá, que tem que prover e não pode demonstrar fraqueza e tudo mais. E assim, a família inteira, principalmente a irmã, falando pra ele, homem, pelo amor de Deus, demonstra pra gente uma fraqueza, deixa a gente entrar, sabe? Desmanche essa armadilha, essa fortaleza. E aí, ao mesmo tempo, a avó trata ele como criança. Claro, né, gente? Meu bebê. Olha. E aí, tipo, gente, a voz latinas é um negócio, é um problema. Principalmente com Mas homem, é muito então é um bom, negócio. assim, quando ele finalmente começa a falar, e o tanto que esse homem chora, e eu fiquei assim, gente, tava tudo preso aí. E aquela casa, uma nojeira aquela casa. Nossa, a casa dele tava... Nossa senhora. Não, a pior casa é a do bibliotecário. Pelo amor realmente de Deus. Não era de se Aquilo esperar. era um chiqueiro. Meu Deus do céu, esse gente, também não aí é dá. outro que tava se reprimindo por causa de pai. Olha, esse negócio. negócio. Um problema. Um problema já. Esses daddy issues aí. Né? E, cara, o Billy... É engraçado que no trabalho dele é ótimo, mas aí ele tem um passado esquisito, que ele fez umas merda meio grande quando ele era mais jovem. E aí ele fica ainda se martirizando por causa do negócio que ele fez no passado. Ele acha que ele não merece o que ele tem agora. Eu vou falar mais uma vez, The Good Place em todos os momentos, né? O povo se torturando, achando que, sei lá, pra eu conseguir perdão. Para com isso, gente, já foi, já fez a merda. Já deu um outro rumo, que foi basicamente o que ele fez. Ele deu um outro rumo pra vida dele, ele conseguiu construir uma carreira, que ele é muito bem sucedido sendo bibliotecário. E aí eles até falam um pouquinho no episódio como é, tipo, um recorte muito específico, assim, o dele, que ele é um homem negro bibliotecário, e que é uma coisa, assim, que ninguém imagina, ninguém imagina. E ele é muito bom, tanto que ele vai receber um prêmio, né, uma medalha, alguma coisa assim, uma homenagem, e ele precisa estar preparado para isso. E aí eu gosto muito da mudança não, né, mas, tipo, como realça, assim, a personalidade dele com a moda. Porque geralmente a gente acha assim que episódios com homem, na parte da moda, não vai mudar tanta coisa, né? Tipo, vai ensinar a botar uma calça certa, um caimento certo de roupa, mas que vai ficar no básico. E o dele não. O dele é tipo assim, super expansivo. E aí, roupas criativas. Eu acho que o Tem brilha. Nossa. O Tem, ele é muito bom de perceber o que as pessoas querem vestir. Não é sobre como ele acha que elas têm que se vestir. Ele é bibliotecário. Todo mundo que trabalhava com ele reclamava que ele se vestia tal qual uma criança. De que ele não se vestia direito. E aí, o que a gente espera que o Tem faça nessa hora? Que vá vestir ele todo sério. Porque eu acho que era a expectativa das outras pessoas em relação a ele. Mas aí o cara chega pra ele e fala, eu não quero vestir assim. Ele fala, né, o motivo dele se vestir daquele jeito. Por que ele parecia um crianção? Que, na verdade, ele queria se aproximar das pessoas mais novas que estavam ali trabalhando com ele. Ele queria mostrar que ele também conseguia trocar e conversar com aquelas pessoas. E não ser o adulto responsável, né? E tanto que a roupa que escolhe pra ele receber a homenagem é incrível, incrível. E eu acho que o Tem fica muito feliz com isso, porque também, sabe, não precisa voltar naquele negócio de tipo, vou ter que vestir um homem hétero, falar pra ele que, dá pra ser assim, assado, pode usar isso, pode usar aquilo. Então ele fica assim, mais à vontade, sabe? Tipo, ele vai gostar de coisas coloridas, de estampa e tudo mais. Então ele se aproveita disso, sabe, pra brilhar. Eu acho perfeito. Sim. E aí eu gosto muito disso do Tem. Eu acho que das pessoas que eu vejo, assim, trabalhando com moda na televisão, o Tem é o melhor de todos. Porque ele realmente... Tanto 1 hora de conversinha, assim, com ele, sabe? Nossa! Dá um guia em 1 hora, por favor. 1 horinha. 1 horinha, era só o que eu queria com o Tem. Só ele dando uma meia olhada no meu guarda-roupa, rapidona. Assim, como quem não quer nada. Juro, meu sonho. Juro, meu maior sonho. Juro. E aí, é incrível, assim. Porque eu realmente acho que ele tem uma percepção muito boa sobre a pessoa que tá ali na frente dele. Ele é muito bom em adaptar o que é, o que fica bom,
o que ele sabe, o que fica correto, porque eu estudo dele, aos gostos, às vontades da pessoa que ele tá atendendo. Porque não faz sentido vestir a pessoa por uma coisa que ela não é. E ele não faz isso em nenhum momento. Eu acho que a gente pulou alguns episódios, aí eu queria só voltar rapidinho. Volte. A gente já falou por alto, né, do croupier, né, que ele sofreu Isso. um problema de saúde, ele precisou fazer uma ponte de safena, né, no coração. Então ele tá, sabe, acordando pra vida de verdade, sabe, tá tendo uma segunda chance. E aí ele passa por essa transformação, assim, de repensar os hábitos alimentares. Então esse é um Nossa, episódio isso é importantíssimo. que o nosso maravilhoso Anthony brilha, né? Ai, gente, eu preciso fazer uma observação. O Anthony, meu Deus, que lindo que ele tava com o Pai Eterno. Meu Deus do céu. Todo o flash que aparecia dele, tinha aquelas imagens que eles fazem gravadas deles meio dançandinho ali, passava Ai, mal. gente, ele é sempre pra biscoitar, é sempre. A Netflix se aproveita muito dele. Inclusive tem um reality novo dele na Disney agora. Eu vou Mentira! assistir, com certeza. Que é dele com pessoas famosas, assim, tipo ator de Hollywood, alguma coisa assim. E aí ele, tipo, pessoas que têm origens de outros países. E aí ele leva a pessoa pra comer um prato que tem a ver com essa origem. Cara, Nossa, eu vou ver com certeza. Eu vou assistir. Eu vou assistir. Eu adorei aquele que ele gravou da Netflix, que era Easy Bake, ou Bake Easy, uma coisa assim. Que só teve uma temporada. Eu tô assim, arrasada. Eu queria tanto que tivesse outras, porque era muito legal. E, enfim, era mais um entretenimento, né, pra assistir ele. Agora eu vou ter que assistir esse da Disney. Ai, gente, olha, que homem. Meu Deus, como pode? Tão lindo. Meu Deus do céu. Gente. E a Netflix se aproveita do fato dele ser lindo. Fica mostrando lá vários closes dele. Exatamente. E é nesse episódio. Eu acho que é nesse, ou é o último. Eu não lembro agora, mas é que ele tá na cozinha com algum cara. Uma das pessoas, né, que eles estão ajudando. Eu não lembro se esse é o último. Que também. Aí era pra amassar alguma coisa, pra cortar alguma coisa. Aí ele fala assim, eu não sei se eu vou ter todo esse... Eu não tenho todo esse muque. Aí a Netflix dá um close assim no braço dele. Ai, que ódio. Eles não são bobos. Não são bobos nem inocentes. Agora, um que a gente não falou, né? Que a gente ainda não falou e que eu achei também muito legal. Que foi os 5 gays em um casamento. Gente. Ai, sim. Achei fofo esse. Pra quem quiser, né? Pra quem já viu o filme e quiser ouvir o nosso episódio, a gente já falou de 4 casamentos e um funeral. Que é sim. O trocadilho aqui do nome do episódio. E, gente, esse foi assim, acho que o maior desafio deles. Mano, organizar um casamento. Do nada, assim. Tipo, pra pessoas desconhecidas. Sim, nossa, Deus livre. Eu achei bonito esse, que é um casal que, tá junto e se esqueceu deles como casal, né? Esse, assim, não é... A gente já falou de várias histórias aqui muito tristes, né? Esse é uma história triste, um pouco, mas, assim... basicamente, vocês acabaram de ter um bebê, sabe? Então, é comum vocês se esquecerem, porque vocês precisam cuidar de um outro ser humano. Garantir que esteja vivo. E eles iam casar, só que a moça acabou engravidando antes, então eles optaram por cuidar do bebê e tudo mais, e deixar o casamento pra depois. E aí o pai, eu não lembro agora, eu acho que é Parkinson ou Alzheimer, mas ele tem alguma doença degenerativa. Então, eles estão com muito medo desse, eu acho que é Parkinson, porque ele não consegue segurar o bebê. E aí eles estão com muito medo do pai dela falecer ou ter agravamento, né, na doença, e ele não conseguir estar presente no casamento. Então acho que essa é a parte mais bonita, assim, de toda essa história, porque além deles estarem se celebrando e tentando lembrar deles dois como um casal, tem essa questão do pai, dela querer que o pai esteja presente. Ela fazia muita questão que o pai levasse ela até o altar. Então meio que eles tinham, assim, um tempo que já estava se esgotando para conseguir fazer essa festa. E assim, gente, eles escolheram o melhor lugar. E é muito bom que ela também não é uma noiva 100% convencional, então ela não quer fazer as coisas, quer fazer de branco. Aí o tempo é uma boa, disso. Se diverte bastante, assim, sabe, procurando o vestido de noiva pra ela. É muito gostoso esse episódio. Ele dá, assim, dá uma choradinha, mas dá uma acalmada, assim, entre vários episódios que foram de te derreter. Eu gosto disso. Aí, de novo, voltando pro tema das mães, tem 2, que é uma que é do Dia das Mães, que é a Jenia e a Sarah. Essas 2 também, meu Deus, gente, essa primeira, que é do Dia das Mães, que também, nossa, uma mãe que passou por cada coisa, sabe? E, meu Deus.
E a Ellie é uma pessoa ótima que tá ajudando as outras pessoas. E que ela fez da situação ruim que ela passou um modo de ajudar outras mulheres. Cara, a pessoa que faz isso, sabe? E ainda sendo mãe, é muito milagroso. Então foi muito legal o momento que eles ajudam ela, que eles melhoram a casa. E é muito bonita a participação, né, dela no processo da casa, porque elas estão num lar que ainda é meio que temporário, assim, meio que ela consegue pagar agora. E aí o Jeremiah faz ela escrever coisas na parede. Tem a Sarah também, que, cara, a Sarah também me pegou muito, porque todo tempo o Caramo fala, por que você não tira um tempo só pra você? Ela fica, não, homem, pelo amor de Deus, eu tenho que trabalhar, porque olha esse monte de filha que eu tenho pra cuidar. E o Caramo fala, não, filha, calma. Tem sim, deixa de ser doida. Cara, e essa história dela, assim, também é bem, bem pesado, porque o marido foi deportado, né? Eles são do México, se eu não me engano. E aí o marido foi deportado, ela tem que cuidar das filhas. E são 3 filhas. Então ela trabalha fora como camareira. Ela tem que cuidar das 3 filhas. Ela tem que fazer a faculdade. Então, assim, que horas que ela dorme? E ela nunca se prioriza. Tipo, tudo dela é sempre, o pior. Depois. Tipo, se for pra dormir no chão, quem vai dormir no chão é ela. Sabe? Ela nunca consegue se colocar como prioridade mesmo. E aí chegam os 5 fabulosos e falam pra ela assim, querida, vamos lá, pode parar com isso. Né? Nossa, mas o Caramo precisa literalmente... Mulher, pare, por favor. Porque tem vários momentos que ele questiona, ela fica, não, eu tenho que cuidar das minhas filhas. Minha prioridade é essa. Depois, quando tiver tudo resolvido, eu paro pra cuidar de mim, não preciso disso agora. Aí adivinha, nunca nada tá resolvido, gente. Vai ter sempre alguma coisa pra vir na frente. Exatamente, e aí é muito boa essa parte, muito bom esse episódio, de verdade, muito. E é muito legal também a parte do Tem e a parte do Jonathan, como sempre. E as surpresas, eles têm uma surpresinha nesse episódio que é bem, bem gostosinho. Nossa, muito bom, porque também, nossa, a mulher passa por cada coisa, gente, olha, muito complicado. E sabe o que é bom? Que o Anthony, nesse caso, ensina não ela a cozinhar, porque, enfim, ela já cozinha, ela já sabe o que ela tem que fazer. Tipo assim, pega as filhas, vamos lá, aqui, ó. Vamos lá, fazer alguma coisa para essa mãe, vocês vamos 3, ajudar a mãe. Não tô fazendo nada. Nossa, achei ótimo isso também, porque ele praticamente chama, tipo, olha, minhas filhas... Mãe de vocês está se desdobrando em 20 aí, você fazendo nada de casa. E vocês são 3 e não conseguem ajudar? Bora. Vão ajudar sim. E eu achei maravilhoso da parte dele. Porque, porra, a mulher já tá se desdobrando em 20, né? Coitada. Não precisa ela também aprender a cozinhar, que ela já sabe. Que ela já até sabe. Agora vamos falar da maior mudança, gente. A maior transformação. Olha... E aí eu gostei desse porque é uma inversão, é um homem que ele não se prioriza porque ele tá cuidando da família. Mas tem um motivo. É porque ele não se acha merecedor da mulher que ele tem. Exato. E ele acha que ela vai abandonar ele a qualquer momento. Sim. Então, assim, vou fazer de tudo pra você é o melhor marido, você é o melhor padrasto, mas, tipo, por favor, não me abandona. E, assim, é meio isso, porque, tipo, ele não é bonito o suficiente. Todo mundo meio que, né, sacaneia com ele, meu Deus, como é que você conseguiu essa mulher bonita? Por que ela tá com ele? Ele não tem grana, ele não é bonito, qual que é o motivo dela tá com ele? Que aí, né, e, gente, fica muito óbvio porque ela tá com ele e o cara é incrível. Ele é ótimo. Muito, e principalmente ele adota o filho dela. Sim. Ele vira pai do filho dela. E isso é incrível. E tem uma relação muito boa, dele com o menino é maravilhosa. Dele com o filho dela, uma relação muito incrível. E aí, gente, como é que não apaixona, né? Porra. Enfim. E aí, é muito legal que aí, apesar, né, tem esse motivo, ele tá ali se matando por essa família dele, porque ele acha que qualquer coisa essa mulher vai trocar ele imediatamente, o que é um absurdo, que é muito tratar como se mulher só enxergasse aparência, o que não é verdade. Isso. E tem o negócio dele tá preso num papel, né? Ele fez, tipo, uma temporada muito longa em que ele interpretava o Merlin. E ele ficou preso nisso pra sempre. Parece que é um pouco também da história lá do humorista que ficou preso no negócio do dragão. E ele tá preso nesse personagem. E ele vai se aposentar. E aí, depois que ele se aposentar, o que ele vai fazer, já que ele não é mais esse personagem? E aí ele tem justamente por conta do personagem, ele tem essa aparência envelhecida. Que ele tem uma barba enorme branca. Uma barba enorme, cabelo branco, todo desgrenhado. E todo doido. E aí o Jonathan faz um milagre. Ele opera um milagre nesse homem.
que ele corta o cabelo, tira a barba, pinta o cabelo. E tem o negócio da calvície também, né? Que ele Sim. é calvo e isso também causa um envelhecimento maior nele. Eu nem lembro, acho que ele tem 34, 44 anos. Eu não lembro, é uma coisa assim, né? Com 4... Ele não é tão velho assim. Ele não tem 50, gente. Eu acho que ele... Tem uma hora até que alguém dos 5 Fabulosos fala, tipo, a gente tem quase a mesma idade, querido. Olha o seu estado. Né? Tu tá acabado. E aí tem o negócio de resolver, de dar um jeito nesse problema da calvície. Como é uma solução muito boa. Gente, ele vira outra pessoa, sério, assim. É uma repaginada que, sabe... Ele gente, o homem rejuvenesce uns 10 anos. No mínimo. No mínimo, assim, eu tô sendo até tranquila, assim. Porque na minha cabeça ele rejuvenesceu uns 20 anos. O bicho tava acabado, sério. Ele tava muito destruído. E aí ele tava com 60, virou um homem de 40 anos. Foi isso. E faz, assim, uma reviravolta, sério. É incrível, 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 incrível. E a parte da conversa também, dele com o Caramo, com o enteado. É muito bom, assim, como é que ele vai envolvendo, né, todas as pessoas do círculo dele nessa mudança mesmo, nessa nova personalidade agora. Mas é maravilhoso, gente. Eu amei esse episódio. E amei essa temporada. A temporada foi linda. Foi incrível essa temporada. Nossa, eu amei. Adorei o Jeremiah. Não esperava. Achei que eu ia ficar bem enciumada e ia sentir muita falta do Bob. Óbvio que ele fez falta, mas eu gostei muito do Jeremiah. Sim, também. Fiquei muito feliz. A temporada foi ótima. E eu gostei que eu consegui o milagre de não assistir tudo uma vez. Normalmente eu faço isso. Eu fui vendo devagarzinho também. E aí, quando eu vejo acabou, eu fico triste. Não, eu passei um mês assistindo. Eu fui assistindo, aí eu assisti praticamente um por semana. Eu precisava me recuperar, né, dos choros. Então eu fui vendo devagar também. E tem isso também, porque se assistir tudo de uma vez, tu fica deprimido, né? Porque tem umas horas, meu Deus, que é só choro. O segundo episódio, eu tive que pegar uma semana aí sem assistir pra me recuperar, gente. Pelo amor de Deus, senão eu morro de chorar. Mas é isso, e a temporada foi ótima, gente. Queer Eye continua maravilhoso. Que venham aí mais 9 temporadas, não me importo. Acho incrível, não vou me importar nem um pouco de assistir, aguardando outros lugares. Quem sabe um dia não vinham os 5 originais pro Brasil, eu ia amar. Ai, meu Deus, que sonho, alguém me inscreve, por favor. Mas é isso, gente, comentem aqui se vocês já viram essa temporada, se vocês gostaram, se ainda não viram, por quê, o que estão esperando, sabe, assistam. Gente, 9 temporadas aí pra vocês. Isso, ouçam os nossos episódios também, a gente já falou do Queer Eye Brasil e o Queer Eye original, então, por favor, ouçam e comentem com a gente o que vocês acharam e se tem algum outro reality que vocês gostariam que a gente comentasse aqui. Mas assim, realities assim, estilo Queer Eye, tá? Por favor. Aqui tem outros que é só barraco, não tem condição, gente. Mas é isso, gente. Até a próxima quarta. Um beijo. Um beijo. Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no @bobeiraspararefletir, no Instagram e no TikTok. E comenta no post do episódio. E não esqueça de indicar nosso podcast pros amigos.